Para alguns, um caso de polícia, para outros, um caso de analista. A verdade é que a criatura Zé do Caixão convive dentro do que ele mesmo chama de seu criador, José Mojica Marins. Difícil é separar um do outro, já que os dois têm em comum pelo menos aquelas unhas gigantescas. Zé do Caixão se tornou um sinônimo do cinema brasileiro de terror, enquanto seu criador, o diretor José Mojica, já fez quase uma centena de filmes, indo do faroeste ao sexo explícito. Vocês vão ver que os dois têm muitas histórias para contar. Com vocês, o criador e a criatura. Zé do Caixão, quem é você? Quem é Zé do Caixão? Olha, todas as pessoas, se existem nesse universo infinito, tem uma razão de ser. E se eu existo, tem uma razão de ser. Meu Criador fez, quem sabe, com outros pensamentos, outros intuitos, sei lá, quem sabe querendo ser eu, não podendo ser, criou algo parecido com quem ele gostaria de ser. Procuro o filho perfeito. Eu acho que o mundo tem que ser mudado. Há muitas crenças. Eu acho que cada um tem que ficar na sua crença. Eu tenho a minha. Acredito na força da minha mente, no meu poder, no poder da voz. Acredito na hereditariedade do sangue. E acredito que se eu conseguir uma mulher superior, da maneira que eu vejo, uma mulher que não ame, mas não odeie, essa para mim seria a mulher que poderia me dar um filho. Um filho que praticamente nasceria com os mesmos pensamentos meu. A partir deste momento, eu sou imortal. Eu acho que o mundo não quer que isso aconteça, né? Através de todas as minhas façanhas em cinemas, mesmo em televisão. Você nunca encontrou essa mulher? Você é um solteiro, então? Não consigo. Zé do Caixão não transa com ninguém? Não, encontrei várias. Só que não consegui ter o filho perfeito. Nessa última vez, ela chegou a querer que fosse sacrificada a vida dela para que nascesse o filho. E por que o médico não conseguiu, morreu os dois no parto. Mas por que ela devia morrer? Não, porque o médico só podia salvar um ou outro. Esse era um conflito. E ela aceitou que salvasse a criança, mas não deu. Quer dizer que você, Zé do Caixão, está sozinho, você não transa? Não, ele transa até demais. Ele transa demais? Ele transa sempre em busca dessa mulher. Só que dá as coisas erradas, não acontece como ele quer, né? Às vezes a mulher, simplesmente por uma questão de querer aparecer a mulher superior, ela se torna falsa, entende? E ele faz vários testes de coragem, entende? Às vezes uma única aranha caranguejeira, a mulher Mas se porque assusta. essa mulher tem que ser corajosa? Tem. Ela tem que ter coragem, porque se você não tem um sentimento de amor e nem de ódio, você não tem que temer a morte. Se você teme a morte, você está fingindo. Então, quando eu procuro a mulher e ela finge, eu sinto que ela está fingindo, ela tem que morrer. Que ela está atrapalhando a minha caminhada. Eu sou um personagem que tem uma reta. Olha, vamos na minha própria luta em querer mudar o mundo através do filho perfeito, de outros filhos que virão deste, netos, bisnetos e assim por diante, né? A gente vê o mundo de uma maneira, digamos, através de fotos, através de desenhos bonitos. A criança, ela é educada vendo sempre as pinturas mais bonitas. E nós temos, assim, através do mundo inteiro, 10% de pessoas bonitas e 90% de pessoas feias. Existe muita mentira, entende? Dentro de cada pessoa que diz, não, eu me apaixono pelo espírito da pessoa. Mas quando ela vê que a pessoa realmente é feia,
ela não se sente bem. Mas você, entende? por exemplo, você é bonito ou você é feio? Eu sou feio. Você é feio. Por ser feio, eu estou dentro do número dos 90. Que se a coisa fosse completamente mudado as regras, que se as crianças nascessem e vissem quadros de pessoas feias, entende? Se convivessem no meio de pessoas feias, o dia que essas crianças fossem ver os bonitos, elas iam ver os bonitos como feio. Iriam ter realmente pena desses 10% e os 90% de bonitos, que seriam os feios, praticamente iriam ajudar esses 10% de bonitos, que quem sabe são bonitos simplesmente por fora e feios. Me diz uma coisa, Zé, como é que você faz com essas unhas? Como é que você faz as coisas? Olha, as coisas, nós somos praticamente como animais, né? Não temos que fugir das regras. Então, a partir que a gente vai deixando as unhas e não começa a se movimentar, instintivamente a gente começa a se proteger. Quando eu tinha as duas mãos, eu praticamente me protegia de tudo, até para dormir. Entende? Instintivamente, se a pessoa fosse mexer, eu me protegia para não quebrar as unhas, entende? Mas e aqueles movimentos que a gente precisa fazer? Olha, Bruna, eu acho que essa pergunta, eu acho muito simples. Nós temos hoje, para tomar um banho, nós temos uma escova que a gente usa, né? Nós temos praticamente os dedos, as mãos, aprendemos a movimentar. Há pessoas que já aprenderam até a movimentar com os dedos do pé, sem precisar de usar os dedos da mão, faz pinturas bonitas, entende? Então, normalmente, a gente usa aqui com aqui, eu faço qualquer coisa com meus dedos. A pessoa, quando simplesmente sentir uma carícia só de unhas, porque a gente não vai jamais forçar, porque vai quebrar, então a carícia se torna diferente, porque nas unhas tem muito magnetismo, né? Muita energia. Eu, como Zé do Caixão, já começo que eu não acredito nem em Deus, nem no diabo, né? Acredito na minha mente, né? O problema do meu criador, das suas crenças, é outra coisa. Então, depois a gente pergunta para ele também. Eu já tenho ficado aí, quando acontecem muitas coisas aqui no Brasil, houve problema do bebê diabo, chamaram para ver o que estava acontecendo. Quando surge Casa Mal Assombrada, eu sou convidado para passar as noites na Casa Mal Assombrada. Até hoje eu não vi nada de espírito, de coisas estranhas, entende? Por mais lugares estranhos que eu tive que ficar sozinho, em cemitérios, em necrotérios. E por que caixão, por exemplo? Por que caixão? Você é uma pessoa que gosta de caixão? Não, o personagem, ele nasceu filho de um funerário riquíssimo, né? Que tinha uma rede praticamente de funerárias. O nome dele era José Fiel Zanatas. O povo começou a chamar, em vez de chamar José Fiel, que era muito complicado, chamavam ele de Zé. Como ele foi aprendendo a profissão do pai, a lidar com os caixões, foram mais fácil, porque o caixão é uma coisa bem brasileira, Zé é bem brasileiro, então o povo começou a chamar de Zé, Zé do Caixão, e ficou realmente o apelido. E você, por exemplo, você desenterra um morto numa boa, você vai numa meia-noite num cemitério, abre um caixão, encara um morto, você faz isso numa boa sem problema nenhum? Não faço. Faz? Faço. Encara na boa? Na boa. Se tiver que ir num necrotério, ficar ali, nada te perturba? Não, jamais. Você podia ser coveiro, trabalhar numa boa, não te daria nenhum medo. Que não tem problema o que te dá medo? O medo é eu morrer sem deixar meu filho. Se eu não conseguir um filho para prosseguir as minhas obras, né? Ou a minha luta, entende? Aí sim. Mas eu tenho nada medo. Além disso te dá medo? Se eu tiver filho, não tem te problema. dá medo? Nada. Nem de você mesmo você não tem medo? Não tenho medo. Eu acho que o povo cada vez vai ficando mais supersticioso, né? É o caso, eu protejo muito as crianças, gosto demais das crianças. Todas as minhas obras é mostrada a minha luta pelas crianças. É pena que quando cresçam, praticamente tornam imbecis, graças ao sistema, né? Elas crescem, aí vão mudando, vão se levando pelo lado que os pais põem, as imposições, ainda mais a juventude de hoje. Quer dizer, aí sim eu tenho uma revolta, mas enquanto é criança eu estou protegendo sempre. Você é supersticioso? Não tenho superstição nenhuma. Nenhuma? Não. É uma coisa que você não tem coragem de fazer? Matar uma criança, fazer uma criança sofrer, não. Isso eu não tenho coragem. Isso eu tenho sofrido muito, demais, com o problema de crianças.
Você acha que a sua figura influenciou em alguma coisa essas correntes diabólicas? Você acha que alguma relação existe? Não. Eu acho que não tem nada a ver, nada nem com o exterior, com tudo que já criaram sobre Dráculas, Múmia, né? Praticamente Frankenstein. Eu acho que o personagem meu não tem nada a ver com isso. O que te dá nojo? Olha, nojo praticamente a gente sente quando está num local mais ambientado, cheio de mordomia. Então, dependendo de qualquer outra coisa que vier, que não seja aquilo que o local está nos oferecendo, nos traz nojo. Mas se nós estamos convivendo no meio de uma mata onde nós estamos cheios de vermes, baratas, ratos, a gente aprende a não ter nojo. É como uma pessoa que vive numa guerra, entende? Então ela perde o nojo porque às vezes vai precisar de um rato para comer ou até uma barata. Então, como o Zé do Caixão é um personagem que praticamente é muito perseguido, foi e continua sendo, principalmente aqui no Brasil, no exterior até que ele é bem-vindo demais, sabe? Zé do Caixão, você já teve medo, assim, de estar mexendo com essa coisa, com esses fluidos, assim, que envolve demônio, envolve diabo, assim, opa, de repente o diabo está aqui espiando, eu estou mexendo com um astral esquisito, estou mexendo com alguma coisa, vai que ele não gosta. Você tem esse... Não tenho, porque a energia que eu tenho na mente eu acho que é muito mais forte, né? O poder da mente é muito mais poderoso, né? Então a gente faz ou desfaz qualquer outra coisa. Já me puseram aí várias vezes para em centro, Zé do Caixão mesmo, para conversar com Exus, entende? E os Exus perderam para o Zé do Caixão, né? Ele foi mais profundo, ele foi mais além dos Exus, entende? E os Exus não sabiam com quem estavam conversando. Você nunca fica com medo, assim, de estar atraindo alguma coisa, uma energia negativa? Você nunca fica com esse medo? Não, eu não posso estar atraindo nunca uma energia negativa se eu penso realmente no bem dos demais. Eu sou da pessoa que às vezes tem que sacrificar alguma coisa ruim para que nasça coisas boas, abundantes, né? Então eu acho que com isso eu só trago fluidos positivos, né? Como as pessoas reagem a você? Assim, por exemplo, o terror faz muito sucesso no mundo, né? O que o Fred Krueger tem que o Zé do Caixão não tem? Além do dinheiro, é claro. Não, ele tem a grana e teve realmente, tudo vem de plágio. Se você analisar quem era com as unhas, que eu já corri o mundo todo com essas unhas compridas, eles simplesmente, com o dinheiro, fizeram unhas metálicas, entende? Ele tem as unhas metálicas feitas a mais do que eu conservo ela pela própria natureza, né? Então eu não vejo que ele tenha uma felicidade maior do que eu que procuro algo, entende, para que possa gerar alguém que possa vir ajudar a humanidade. Ele não tem nada disso, né? Para você, ele não faz mais terror ou menos terror do que você? Não, é praticamente, simplesmente para alegrar a criança, fazer as crianças brincarem de terror, entende? Ele não traz terror. Eu vivo o terror de você ir num velório, aquilo existe mesmo, a pessoa morreu mesmo, a pessoa está faltando. Eu vivo entre a miséria humana, mais terror do que a miséria humana é uma coisa terrível. Eu vivo entre os insetos que existem, escorpiões, centopeia, aranhas, cobras. Então isso é um terror fantástico, isso existe e realmente as pessoas têm medo disso, né? Então, cada vez que eu transpiro isso para as pessoas, elas veem que isto existe, que não é mentira, que a morte existe, a pessoa vai morrer, não tem que dar 10, 20 tiros e a pessoa continua. Basta, quem sabe, um tiro, basta, quem sabe, uma queda. A pessoa está na maior felicidade no momento do Natal, tal, e vai sair um marginal, pum, deu-lhe um tiro, acabou. Todo aquele sonho, todas aquelas alegrias. Eu vivo estes momentos na minha vida, vendo isso a cada instante e transferindo para as pessoas que me assistem. Quer dizer, o que você está me dizendo é que esse terror americano, do cinema, é um terror feito para entreter. E que você não, você vai lá, você vive o negócio para valer.
É isso? A pessoa assiste, ela pode sair com aquela coragem, porque ela estava com meia dúzia de pessoas na hora, mas à noite começa todo o terror, ela começa a sonhar com tudo aquilo que ela viu, e aí ela começa a ter medo. O mesmo na hora, como falou Stanislau Ponte Preta, né? Antes de morrer, que as pessoas iam no cinema e fazia tal, mas na hora de saírem, aí perguntava, para onde é que você vai? Eu vou para lá, eu também vou. Som terror da vida, né? É inverno. Anselmo vem pela estrada. Há um prenúncio de tempestade. Um imprevisto. Um atropelamento. Agora, Anselmo, que estava com o pensamento voltado para chegar em casa e deixar o frio no esquecimento no passado entre os braços da esposa, está apavorado. A estrada está coberta de sangue, pedaços de carne para todos os lados, uma aglomeração, sirene de polícia e ambulância. Anselmo quer chegar em casa, quer cair no braço da esposa. Anselmo começa a correr, corre, chega no prédio. Não espera, vai subindo a pé, encontra o zelador meio dormente, cumprimenta-o. O mesmo não responde. Está quase dormindo. Anselmo não espera pelo elevador. Vai subindo as escadas. Grita pelo nome da esposa. A esposa não responde. Anselmo, entra no quarto. A esposa está na penteadeira. Está com seus lábios bonitos, carnudos, pintando, quem sabe se preparando para ele. Ela está linda demais. Anselmo se aproxima dela, põe os braços no seu ombro, joga o seu rosto dela. Ela não corresponde. Anselmo olha para o espelho. De repente, não vê a sua imagem, só a imagem dela. Só agora ele sabe que aquele atropelamento, aquele sangue, era o seu. Anselmo estava morto. E você já pensou em matar alguém? Ah, Zé do Caixão mata todas as pessoas que se interpõem em seu caminho, Ele que mata. não deixa ele realizar o que ele mais quer na vida. Procurar a mulher superior para ter o filho perfeito, ele mata. Ele mata. Mata. Friamente. Friamente. Ele pouco se importa. Ele é uma pessoa má, Não se né? importa, não. Nessa parte, ele não tem sentimentos para isso. Ele é mau. Muitos veem ele como mau. É um vilão. Seria Um o vilão. assassino frio e calculista. Frio e calculista. Com uma única coisa bonita: gostar de criança. Proteger as crianças. Ele só não mata as crianças. Mas agora Só. cresceu, sai da frente. Sai da frente. E mulher, ele mata também? Mata quando ela mente. Quando ela procura cativá-lo, porque ele é rico e quer ter a mulher para ter o filho perfeito. E muitas procuram dizer que não sente medo, que realmente É pensam aquela. como ele. Finge que é aí aquela. ele acaba matando. Me mostra agora o seu criador. Zé do Caixão não existe. Tânia! Zé do Caixão não existe. Zé do Caixão não existe. Tânia! Hamilton, Zé do Caixão não existe. Volte! Zé do Caixão não existe. Não existe. Luz! Isso foi apenas um pesadelo. Vamos, não se assuste. Não sou quem você está pensando, Hamilton. Tente me compreender. Meu nome é Mojica. Eu sou o criador de Zé do Caixão. Zé Mojica, você está me dizendo que tem 23 filhos? 23. Mas não é de uma mulher só não, né? Através do tempo, né? A gente, quando não dá certo uma pessoa, eu acho, não dá certo maritalmente. Entende? A gente se torna amigo, há uma separação normal, mas os filhos não têm culpa, então a gente continua com os filhos, com a mesma amizade, entende? Porque um pai tem que ser realmente um amigo. Mas 23 filhos é um bom número de filhos, hein? Pelo mundo inteiro, filho, botou filho Não, doidado, no está mundo inteiro povoando a não, terra. né? Não, foi tudo nascido no Brasil. Tem alguns que estão no exterior agora, né? Como que você teve tempo de filmar tendo tanto filho assim? Ah, meu Deus,
Já estou praticamente com 5, estou entrando na 6ª década, né? De filmar. Não, eu estou com 61 anos, né? Você tem essa esquizofrenia interessante que você se refere a você enquanto Zé do Caixão, ao criador, você separa os dois personagens. Onde começa um e onde acaba o outro? Quem sabe eu gostaria de ter alguma coisa do Zé, principalmente a coragem dele, né? Eu já não sou um homem assim de praticamente enfrentar uma cobra ou entrar no meio de aranhas ou coisa parecida, né? Você é medroso? Eu não diria bem medroso, mas também não sou corajoso, não, né? Mas você tem... Eu perguntei a ele se ele tinha nojo, ele disse que não tem nojo de nada, não, ele não come tem. barata. Eu já sou bem nojento, né? Determinadas coisas eu não consigo. Eu tive na França, nem o escargot lá, que o prato, né? Nem barata, nem escargot. Quando puseram aquilo que eu senti lá, o que é isso, eu não consegui comer, não tem jeito, né? Então tem coisas que eu não consigo jamais. Mas barata você põe na boca? Não, barata eu não posso nem ver correr, né? Eu acho que a minha mulher tem mais coragem, meus filhos, né? Agora, de matar minhas filhas, de matar uma barata do que eu. O Zé do Caixão é muito identificado com você, é difícil separar as duas coisas. Você sempre, eu ouvi você dizer que você teve que mudar muitas vezes de casa, porque os vizinhos não se acostumam com você. Por quê? Há uma série de coisas, né, que nada tem a ver. Eles não conseguem entender que o personagem não tem nada com espiritismo, nem com Deus. Ele seria um ateu. Eu não consigo explicar isso para o povo. Então as pessoas pegam, acham que ele é espírita. Então, conforme a casa que a gente está, e as pessoas ficam sabendo, então no decorrer do tempo, se acontece qualquer problema, ou vem me buscarem a mim para ir socorrer, já acho que abaixou o espírito não sei aonde, eu não entendo nada, eu já fui chamado aí por muitas pessoas altas horas da noite, né? Porque tinha uma pessoa que já achava que tinha um mal feito, estava tremendo e queriam que eu tirasse o mal feito. Queriam que você exorcizasse. Exorcizasse, então eles misturam muita coisa. Eles têm medo de você? Do Zé, muitas pessoas temem demais, né? O personagem, quando está de capa, cartola, eu tive aqui num shopping aí que eu fui realmente fazer uma apresentação e a pessoa, não, se viesse para atravessar o shopping, quando eu fui atravessar, as pessoas se benziam, falei, numa época atual. Os produtores meus ganharam, né? Ganharam muito dinheiro, porque eu sou mais, eu diria que sou mais um poeta, né? Gosto muito, praticamente, de estar realizando a coisa, não me preocupo muito com a parte financeira, né? Hoje eu tenho meus filhos que estão começando a se preocupar com essa parte minha, com o acervo que eu tenho, entende? Porque eu mesmo só procuro fazer teatro, televisão, vídeo, história em quadrinhos, né? Você, quando você era adolescente, você sentia atração por tudo isso que depois você veio a criar o teu personagem? Isso já te atraía? Não, eu tive um problema de infância que eu acho que me marcou essa parte toda, né? Quer dizer, eu não vou dizer que nasci em berço de ouro, mas como meus pais eram artistas, né? E saíram aí para fazer um espetáculo em Salvador. Então houve lá um atentado, lá, sei lá, de ciganos, acho que tentaram me pegar na época. Aí minha mãe decretou, falou, não quero mais viajar, arruma um lugar fixo. Aí ela arrumou, pediu para o meu pai com aquela luta toda, tinha a família Caruso, né, que era muito famosa na época, Cigarros Caruso. Então a gente tinha um cinema em Vila Anastácio, né, e nesse cinema meu pai foi ser gerente. Então eu passei a vir ficar num lugar fixo. Já pequeno, assim, eu acredito que eu tive assim, uma infância muito precoce, né? Que eu já com 8, 9 anos já pensava como um garoto. Não queria conviver com garotinhos da minha idade, já com 17, com outros com 18 anos. Então, aos 5 anos, na vila onde eu morava, tinha um batateiro. Todo mundo gostava dele. A esposa, os filhos, a mãe, todo mundo, olha o batateiro, vinha e todo mundo corria. Tinha eu e mais 3 garotos, um Nisei, né, que a gente chamava de japonesinho, um outro que era chamado de portuguesinho e um Crispim, que era um mulatinho, né. Então a gente, mesmo na idade entre 5 a 6 anos, um dia o batateiro morre. Morreu, parou o vilarejo, né.
Foi médico, foi padre, o delegado, todo mundo foi pro velório do homem. A gente vinha levar aquelas coroas, pulamos um roseral, fizemos uma coroa, levamos o homem lá com os algodãozinhos dentro do nariz, no ouvido, morto. A gente via lá, praticamente, a mãe dizia, oh, como é que pode nessa terra, os bons, né? Morre, e os ruins ficam. E os ruins ficam, a esposa dizia, por que não vou eu no lugar dele, né? Aí os filhos, volta pai, volta, nós também rezava, volta pai. Aí o batateiro começou a se mexer. Quando ele começou a se mexer, eu achei aquilo bonito demais. A gente estava rezando, pedindo para ele voltar, eu sabia que ele estava no céu, que ele dizia que ia para o céu, né? Mas de repente todo mundo correu. Correu padre, correu todo mundo para o outro lado da rua. Ele não estava morto? Não estava morto. Aí a gente explicou na inocência, né? Eu achei que ele, dado as nossas preces, né? Ele veio lá porque pedimos, né? Mas na realidade ele tinha tido catalepsia, né? Na época o negócio era... vivo. E me enterrar. Então isto me marcou porque a mãe passou a dizer que não era mais o filho dela. Era o diabo que abaixou no filho. Por quê? A esposa pediu desquite. O coitado do batateiro teve que ir para outro bairro. E as pessoas ficaram com medo do homem depois. Então, coitado do batateiro. Então, isto me marcou. E aos 9 anos, no lugar de uma bicicleta, eu pedi uma filmadora para meu pai. Comecei a fazer aquilo que eu vi assim na tela, achava muito bonito. Não terror. O terror já estava marcado em mim. Mas eu via o movimento de imagem, então achava a coisa mais linda do mundo. Te interessava? Aquela coisa era o universo que te interessava? Aí eu comecei a filmar e já começava a fazer coisas estranhas. E o terror, o que você descobriu do terror? O que te interessava? Qual era o barato do terror? Aquilo te excitava? O que era? Eu passei a fazer, eu fiz... Eu fui praticamente com o Gregorio Mariano, que depois não quiseram mais que eu participasse da igreja, né? Porque eu fui fazer o juízo final da maneira que eu via o juízo final, né? Quer dizer, eu começava a ver as coisas completamente estranhas, o mundo estranho, né? Então eu fiz o juízo final não como estava na Bíblia, como eu achava que seria, né? Quer dizer, com imagens mais ou menos da minha captação dos 9 anos, digamos que eu tinha uma infância precoce, era o pensamento de um garoto de 15, 16 anos. Então, dessa maneira, eu fiz o inferno, aliás, o juízo final, o problema das pessoas ao distúrbio ecológico geral, né? Vegetal, né? Animal, entende? Mas, por exemplo, eu quero saber como que você descobriu esse teu lado ligado mesmo ao terror, ligado a essa coisa, por exemplo. Dizem que você fazia teste com os atores, com rato, com barata. Tem esse folclore todo? Não, eu vim fazer isto praticamente só nos anos 60, porque eu vim fazendo 16mm, fiz uma série de fitas sem ser terror. Fiz Bang Bang. Fez faroeste, fiz o primeiro cinemascope brasileiro, a Cena do Aventureiro. Fiz o primeiro desenho animado, a fita com 10 minutos de desenho animado. Meu destino em suas mãos, depois é que eu vim fazer terror. Se eu pudesse praticamente voltar ao passado, né? Foram recusas de achar que eu era patriota demais e dizia que eu tinha que fazer milagre aqui no Brasil. E mesmo com os maiores amigos como Glauber Rocha, Luiz Sérgio Persson, Carlos Reichenbach, grandes diretores, e que diziam para mim pegar propostas com estrangeiro, eu nunca quis pegar, nunca quis. Você sempre trabalhou nas piores condições, sem dinheiro, de qualquer maneira, quer dizer, você se sente injustiçado? Você acha que o teu trabalho foi injustiçado? Não, eu me sinto injustiçado, não, eu diria assim, pelo público em si, que sempre me prestigiou nas fitas de terror. Eu hoje estou terminando uma fita que chama-se Alucinação Macabra, entende? Fita essa que, de repente, é uma luta de José Mujica para segurar o personagem Zé do Caixão. Então a injustiça que eu achei era o seguinte: se time que está ganhando não se mexe. Eu fazia uma fita de terror, ela estava dando dinheiro. Mas dinheiro aos tubos. Eu estava vendo o público, eu fiz fita de, meu Deus do céu. Os trapalhões hoje não dão uma renda que eu fazia numa época que era metade da população brasileira, dos anos 60. Entende? Então, a pessoa pegava, me chamava para outro gênero, me contratava para outro gênero, e quando a fita era feita, ele punha lá, Zé do Caixão. E eu estava como diretor somente, entende? Então não prosseguiam as minhas fitas de terror, então foi uma revolta. Você teve um filme que ficou censurado durante 16 anos,
Por que esse filme Ainda não foi lançado. E por que Chama-se que O tinha? Despertar da Besta. Da besta. O que ele tinha, o que ele tem de tão... ele mexe com drogas, LSD. Era uma época muito violenta, né? Aqui, Você já tomou droga? Não, eu não tomei, mas na época a pessoa que me assessorou era uma pessoa ainda daquele grupo que a gente tinha aqui, aquele esquadrão, na época do Dr. Fleury, que ainda era simplesmente investigador, fininho, uma série de pessoas, né? Me ajudaram nesta época e um dos elementos praticamente que entendia de droga fez uma assessoria para mim para explicar exatamente o que era droga, o que era isso, aquilo. Então, eu tive uma assessoria direta na época para fazer a fita, né? Então, eu mostrava realmente a fita é branco e preto, somente quando as pessoas usavam a droga é que a fita fica em cores. Se eu tivesse que fazer a fita hoje, eu faria do mesmo jeito, entende? É considerada a maior, é a única fita que eu ganhei prêmio no Brasil, a única. Mas você diz o quê? Sem ela passar comercialmente. A tua ideia era o quê? Que a droga liberava? Não, eu era um homem que mostrava o problema e a solução. E eles não gostaram de eu mostrar a solução. Qual a solução? Eu achava que eu via eles pegarem na minha frente um elemento que era viciado, uma mulher que estava grávida, e aquilo me judiou demais, né? Eu vi eles espancarem tanto, e essa mulher desapareceu, que eu nunca mais vi ela. Vim saber que eles mataram, mas não apareceu nunca mais. E aquilo me deu inspiração para mim escrever a fita, né? Porque a fita é contra a polícia, então. E o roteiro, pedi para o meu roteirista, o Luiz Francisco Luchetti, que fizesse o roteiro e mostrasse... Não é que ela bem contra a polícia. Eu achava que não tinha que se cair somente no viciado. Você já foi para a cadeia por causa do seu filme? Por causa de um filme? Foi. O que houve? Foi, não. Eu fui justamente... me levaram... Queriam aparecer como heróis, né? As pessoas queriam aparecer como heróis e queriam forçar uma barra de que eu usava droga. Eu nunca usei, não entendo do problema de droga. E jogaram aí no meio uma menor de idade, e a menor dizia que me conhecia não sei de onde e tal, né? Depois ela acabou confessando tudo, né? Mas foi preso, queriam que eu confessasse algo que eu não entendia. Quer te associar a sexo e drogas. No fim, eu acho que essa prisão foi exatamente o problema dessa fita que se falou que eu fiz demais, a coisa muito perfeita, mas eu fui auxiliado pela própria polícia, com elementos que conheciam, entende? E outros, quem sabe, envejados por não ter até participado da fita, foram pegando e de repente apareceram como heróis, né? Mas aí fiquei um dia só, depois foi provado tudo, né? É uma fita praticamente que começa uma fita futurista, né? Onde o Zé do Caixão, lá na galáxia, começa a contar sobre a história de um planeta, né? E dentro desse planeta havia um pequeno espaço onde um homem fez um pacto com o diabo, porque ele queria colorir o planeta todo, né? Então ele faz um pacto, né? Com o diabo então fala, não, você vai ter o seu jardim do Éden, né? Eu não vou fazer como Deus fez com Adão e Eva, contigo é diferente, você pode comer todas as frutas, pode comer todo mundo, pode fazer tudo. Só tem uma pessoa que você não pode mexer. Ele, quem, mestre, quem? É a esposa do seu irmão. Do terror, eu acho que as pessoas podem buscar muitas outras coisas, podem chegar perto da comédia, pode do drama, né? Então eu vou entre teatro, televisão e cinema, as diferenças. Tem saído muitos técnicos, eu dou montagem, direção de fotografia, né? Quer dizer, roteiristas. Então tem muita coisa que é feita dentro praticamente dessa escola minha, que eu tenho aqui no Ipiranga. Gostaria de dar o telefone, né? 272-7004. E estou à procura de pessoas aí que começam a ter alguma semelhança com a ministra Zélia, Cabral, né? O crime e o terror compensam? Não, o crime nunca compensou. O terror, realmente a gente faz o terror e tem uma preparação para o que virá depois. Corta. Copia essa.